eu leio com atenção, não me restrinjo ao valor da causa, mas eu me restrinjo sim ao objetivo, qual é o objetivo da pessoa, e 2, 3 processos depois eu pego uma outra petição com valor extremamente alto, considerando que na minha cidade tem uma usina de açúcar, e então nós temos assim os baixos, né, e os altos. Então, na verdade, a dedicação é a mesma. Leitura com atenção, tentar extrair, né, o objetivo, tentar realmente se fazer justiça em ambos os casos, mas eu não consigo perceber uma forma, eu pessoalmente não consigo perceber ou não consigo adotar uma fórmula que eu consiga dar a celeridade que todos exigem. Então, eu acho que, como você mesmo comentou, haveria necessidade sim, e rapidamente, de uma modificação na nossa legislação, que está extremamente confusa, e ampliar o nosso quadro, não só de juízes, mas como de funcionários também. Sim. E simplificar um pouco mais, eu acho que. Mas na medida que eles vão revogando artigos, incluindo outros, eu acho que nós estamos assim, a nossa legislação é uma coxa de retalho, que você consegue visualizar uma solução, mas tem uma lei especial que impede, então é uma coxa de retalho. Eu acho que precisaria haver uma reforma processual, tanto civil como criminal. E talvez aí sim nós tivéssemos tivéssemos condição, né, de dar essa celeridade que a população, né, que todo mundo espera. A doutora falou aqui da demanda contida, né, que é o que tinha anteriormente a 88, com essa abertura que o senhor mesmo colocou, o entrevistador colocou, cresceu muito. E, no entanto, a nossa estrutura ela continua basicamente, se não a mesma, muito próxima do que seria a mesma anterior a isso. Ou seja, esse número cresceu desmedidamente e não cresceu a respectiva. Além disso, a doutora colocou bem as dificuldades que se tem na implementação aí das questões que envolvem a legislação. Ontem, só para exemplo, por exemplo, examinavam a questão de uma nulidade no Código de Processo Penal, no júri, eu sou juiz do júri, e lá tinha um novo artigo, alterado pela recente reforma aí, e onde ele fazia remissão a um artigo que acabou totalmente modificado da lei antiga. Ou seja, ele continua fazendo remissão àquele artigo, que era um prazo importantíssimo, né? Ou seja, alegações da parte até o prazo do artigo 406, até o 406. Só que o 406 não existe mais daquela maneira. E aí, como é que faz o juiz? Então, aí vem essa dificuldade. O juiz vai decidir, porque isso não tem dificuldade. Para o juiz não tem dificuldade, de certa forma. Porque ele vai fazer uma interpretação, né, sistemática, enfim, qual vai ser esse prazo agora. Né? Até tem a ver com a audiência una no fim. Né? Porque lá tinha um prazo, aí agora a audiência sendo una, o momento da alegação é na própria audiência. Seria essa a minha interpretação, pelo menos ontem foi por aí que passou o meu pensamento. Só que isso provoca os recursos. Então isso vai ter uma série a própria lei estimulando essa litigiosidade, alimentando o sistema, o mau sistema, vamos dizer assim, entre aspas. Porque ali vai ter uma dúvida, essa dúvida vai gerar diversos recursos, não só naquele meu caso, naquele caso examinando, como em vários outros que porventura aquilo ocorrer, até que, sei lá, doutora, uns 5 anos, 6 anos depois que alguém vai dizer, não, agora está pacificado. É assim que funciona. Mas enquanto isso foram quantos recursos? Se o senhor me permitir, eu costumo dizer que quando é uma nova, ou há uma nova inclusão no processo civil, no processo penal, ou uma lei nova entra em vigor, nós conseguimos interpretar, nós juízes, cada um vai dar a sua interpretação. E nós nos socorremos também. Eu me socorro dos colegas mais antigos, para tentar uma solução.
Mas eu sempre falo, assim, num período de 2 anos, nós ficamos no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Acaba sendo, né? A gente acaba ponderando e cada um vai colocar, né? Embora o acho de um possa ser o Exatamente. real, Às né? vezes o Que meu cabe achismo, sendo, eu vai acho de uma prevalecer. forma, mas o achar do meu colega é mais interessante, eu acabo adotando. Mas, digo assim, acho que por um período de 2 anos, mais ou menos, essas situações não se sedimentam. Depois acabam, né? Nós acabamos tendo jurisprudência por decisões de tribunal. Então, melhora um pouco o nosso modo, né, o nosso meio de trabalho. Tá. Doutores, para se alcançar equilíbrio, né, seja na economia, seja na física, em todo o sistema, né, tem uma lei que é vale a pena ou não vale a pena. Minha ação, a reação vai ocasionar isso. No judiciário não está faltando equilibrar o sistema. Vamos trocar de uma outra maneira. Não tem que se criar um estímulo para a parte não recorrer, né, porque hoje vale muito a pena recorrer, sempre. Né? E, de outro lado, não tem que se criar uma sanção para a parte que recorre com um efeito meramente procrastinatório. Se a gente conseguir introduzir no sistema essas duas ferramentas, um benefício para quem deixar de recorrer e uma, abre aspas, punição, uma exacerbação de multa, uma exacerbação do quanto a se pagar no final, a gente não traria um natural refluxo dessas demandas? Eu tenho até uma posição sobre isso, que a grande dificuldade para implementar esse tipo de pensamento é mesmo uma coisa que a Constituição disse, e de certa forma tem uma grande razão, aliás, de certa forma não, tem uma grande razão, que é o livre acesso, ou seja, a gratuidade judiciária. Você tem que realmente ter esse princípio. E ele está bem colocado. Só que ele é mal interpretado, obviamente, pelas partes, que todas querem a justiça gratuita, né? Então, eu costumo dizer que aquela pessoa que realmente é merecedora, ela busca ou o convênio do OAB, né, que tem com a Defensoria Pública do Estado, ou a própria Defensoria, nas comarcas que tem, e vai obter a benesse. De outra forma, se vem com um advogado particular, é uma dificuldade realmente já que demonstra que ela, se está pagando um advogado, teoricamente ela teria condições. Mas não é bem assim, inclusive que o nosso tribunal, do meu ponto de vista, data vênia, vê. Alguns até colocam, alguns relatores colocam, em que pese o parecer não, a posição desse magistrado, a maioria pensa diferente, enfim, e concede lá os agravos, aquela coisa toda. Então aí tem uma distorção, que pessoas que não merecem assistência acabam recebendo essa justiça gratuita, e aí os recursos eles são gratuitos, embora não entre aí a questão da má-fé processual, né? Mas para dizer que é má-fé processual já é uma coisa um pouco mais complicada, porque você teria que perceber isso de forma dolosa ali. E isso acaba prejudicando o próprio judiciário, na medida que taxa não é recolhida e aumenta a dificuldade de reinvestir. É preciso, às vezes, mudar não só a lei, como a mentalidade também, doutor? Com a mentalidade também. Na verdade, de colegas, eu tenho feito, vamos dizer assim, uma campanha, doutora, e parece que a maioria, em primeiro grau, hoje já está pensando mais criticamente sobre isso. Quer dizer, se verificando. Isso eu não estou querendo dizer que um médico, por exemplo, não precise de justiça gratuita. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes o sujeito tem um rendimento, vamos imaginar, de R$10 mil, mas basta examinar a questão que o envolve, fática, e ele às vezes está com uma situação de doença na família, dependem os pais dele, às vezes tem um filho com um certo problema, enfim, aquele dinheiro é todo tomado pelas despesas. Não há problema, essa pessoa vai ter o acesso porque vai ser assegurada a justiça gratuita. Agora, que tem que se presumir que ele tem condições, em princípio tem, cabe a ele provar. E não o contrário, a simples, aquela declaraçãozinha da Lei 1060/50. 1950. O sujeito dá uma declaraçãozinha, eu não posso fazer frente às custas, e está lá ele. E as custas não é bem as custas, né, doutora? A grande verdade é essa. É a sucumbência.
Ou seja, se ele perde a ação, ele paga a sucumbência. Então Aí, fica muito barato. Como ele não tem risco de pagar, Nada, vale a pena. Tem muitos exemplos. Nossa, tem cada história sobre isso, de pessoas que têm altos rendimentos e pedem e ficam, inclusive bravos, recorrem e tudo, né? Tá certo. Doutores, foi um imenso prazer. Infelizmente, nosso Sempre. tempo se esgotou, porque tenho certeza, eu aprendi muito com esse programa, tenho certeza que também o nosso telespectador. Queria muito agradecer a presença, a colaboração dos senhores, não só com esse programa, mas com a justiça brasileira, distribuindo a verdadeira justiça, tanto em Santa Rita do Passa Quatro, como também em Guaratinguetá. Parabéns pelo trabalho. Uma vez mais, gostaria de registrar, em nome da Pamages, o elogio e o agradecimento aos senhores. Muito obrigado. Obrigada. Posso fazer um agradecimento? Pode. Eu agradeço a Pamages nos convocar, Sem né? dúvida. Uma convocação que no fim nós aderimos espontaneamente, não é obrigatório, mas eu agradeço a Pamages ter essa preocupação. Uma grande evolução, Nós né, estamos no quarto encontro Grande evolução. e nós conseguimos, né? Cada um traz suas dificuldades, seus problemas, seus anseios e quem sabe é a nossa forma também É o caminho, né? de Caminho colaborar com a justiça, né? De Discutindo, a gente um pode chegar pouquinho em de algum lugar. fora, exatamente. Mas eu agradeço. Muito obrigado aos senhores. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.